na sua cabeça que eu, como meta, é uma página de um livro por dia. São metas menores, são metas que são plausíveis. Tipo, você consegue sentar e começar a fazer uma coisa? Consegue. Começar, eu consigo. Então, já que eu consigo começar, essa ideia de começar uma coisa e estabelecer essas metas menores acabam te ajudando. Então, a gente tem uma rainha nossa, que é a nossa professora de geografia, a Gabi. Nós roubamos a meta da Gabi. A Gabi, ela criou isso daqui, ó. Tá vendo como o dela tá no papel? E eu não sei se dá até para perceber que ele é uma folha rascunho que ela pegou na casa dela e ela criou as coisas que ela tem que fazer em casa. Então, ó, por exemplo, ela tem que trabalhar na tese dela. Ela colocou como meta que ela vai fazer yoga 4 vezes por semana, colocou como meta que vai fazer funcional 3, o curso que ela tem que fazer, ela colocou como meta que na semana ela vai fazer o curso 9, 10, 11, livro, ela colocou como meta que ela vai ler 1 hora por dia. Mas perceba que a semana tem 7 dias. Ela colocou como meta trabalhar na tese 5. Ela colocou como meta ler 6. Isso daqui é muito mais fazível do que vou ler 12 livros um ano. Isso daqui, você olhar para um negócio pequenininho e falar assim, nossa, ok, é só isso que eu tenho que fazer. Tá bom, beleza. Nós fizemos uma versão digital, então assim, você pode muito bem pegar essa versão digital e transformar numa coisa escrita desse jeito e colar do lado da cama, do lado de onde você estuda, na porta da geladeira, que a gente sabe que muita gente vai até a geladeira para pensar, enfim, né? É uma coisa, deixem essas metas em lugares que você enxerga, né? Nós pedimos a permissão de usar o da Gabi, ela bateu foto e mandou pra gente. Cícia, você quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que a questão é a seguinte, a semana a gente divide o tempo de 2 formas, né? Então, organizar é essencialmente separar as coisas. Acho que é isso, tá? Organizar estudos, é separar por matéria, separar por tempo. Organizar a semana também é separação. Então, é separação de itens que a gente quer fazer. Então, vejam, ela não se propôs 18 tarefas por dia. Ela se propôs 4. Né? Aqui a gente colocou 3 ainda para vocês, tá? Porque, de repente, manhã, tarde e noite, uma para cada dia. Uma para cada parte do dia. Então, de novo, dividindo o dia em partes. O tempo diário que eu vou atribuir a essa tarefa. 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, meia hora por dia. Quanto tempo por dia que eu vou fazer? E aí, a quantidade de vezes da semana. A gente colocou o máximo 5, porque todo mundo precisa de tempo de descanso. Então, não adianta achar também que estudar de segunda a segunda vai te colocar obrigatoriamente mais perto do vestibular, porque não vai. O seu desgaste, na hora que chegar lá em novembro, quando você tem que estar inteiro, tem que estar bem, ele vai ser enorme. E você vai estar extremamente exausto mentalmente na hora em que você precisa, de fato, estar afiado para pôr a mão na massa, né? Então, de novo, né? Estabelecer o que precisa fazer, e aí o tempo que você pretende dedicar a essa atividade e a quantidade de vezes que você vai fazer isso na semana. Tá? E aí, assim, deixar o quadradinho em branco e ir pintando. Ah, consegui fazer. Aí você olha no final da semana, essa semana eu consegui fazer 3 vezes. Foi de boa, posso tentar fazer 4, vou manter 3. Né? O que é importante pensar? Que não só de estudo isso aqui serve, né? Então, se vocês olharem a organização da Gabi, ela tem meta de exercício, ela tem meta de lazer e ela tem meta de estudo. Né? Então, ela tem a meta de estudo, de trabalhar na tese, que é estudo, e de fazer o curso de patrimônio, que é estudo também. Ela tem a meta de leitura e a meta de exercício. Então, coloque nessas tarefas atividades que vocês tenham prazer em fazer. Bordado, desenho, cozinhar, enfim. Coloque isso também. Até para que vocês consigam controlar uma coisa que assim, eu vou assistir só um episódiozinho da Netflix, e lá se foi o dia. Tipo, em 14 horas. Então, vou assistir sim, vou colocar no meu planejamento diário assistir séries. Ok, não tem problema. Quanto? Quantas vezes? Isso também é planejamento, né? A gente também não pode se iludir achando que se organizar e estudar é obrigatoriamente abrir mão de tudo, porque não é. Né? Quem precisa abrir mão do seu lazer é porque não está organizando direito a sua obrigação. Exato.
E sem contar que, às vezes, inclusive a nossa professora de história, ela tem indicado umas séries, uns filmes, umas coisas assim. Se você quiser colocar isso no seu horário, coloca, sabe, qualquer coisa que pode te ajudar. E a gente sabe que você precisa se cuidar também. Então, coloca qualquer outro tipo de coisa que tenha a ver com a sua rotina. Se você tem filho, coloca também a rotina da criança junto com a sua rotina de estudo para tentar organizar as coisas. De novo, eu não sou mãe, mas se você precisar, a gente sempre conversa e se organiza junto. A gente pode conversar sobre isso também, tá? Outra forma de organização menor, lembra, eu queria também deixar claro que todos esses que a gente fez, algumas pessoas, eu conheci algumas pessoas que são mais ansiosas, estão olhando tudo isso e falam, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso. Não necessariamente. Às vezes, só uma parte do que a gente fez funciona, às vezes tudo funciona, depende... Uma coisa que é também, por exemplo, aquele primeiro que a gente mostrou, que é o anual, você vai fazer aquilo uma vez só. Não vai fazer aquilo toda vez. Você vai, no máximo, revisitar na hora de fazer a inscrição para o seu vestibular. No máximo. Não mais do que isso. Então, o que é legal? É ir experimentando. A gente está dando ferramentas. Aí vocês têm que ver o que funciona melhor para vocês, com quem vocês são, com como a mente de vocês trabalha. A gente organizou isso daqui para oferecer o que a gente conhece. E aí vocês experimentam e usam o que acharem melhor. Sim. O próximo que a gente montou é esse daqui, é um código de cores. Eu cheguei a falar do código de cores quando a gente estava conversando sobre aquele da semana, né? Então, assim, você pode criar um código de cores e adaptar esse código de cores em qualquer um dos outros que a gente montou. Você pode criar esse código de cores para uma coisa nova que você queira fazer, mas ele serve para se organizar dentro dos outros, dentro dos seus planners. Tá? Cissa, você quer falar sobre esse? O código de cores, ele serve, na verdade, para tudo, uma maneira de organizar os seus estudos de forma geral. Como eu uso isso? Isso é uma coisa que eu uso, quem é meu aluno há mais tempo sabe que comigo, a partir de 3 cores, a gente está conversando. As minhas coisas são muito coloridas, né? Cada um com seus vícios, tá bom? No meu caso, é Coca-Cola e caneta colorida. E aí, o que acontece? Como que eu uso essa coisa do color code ou código de cores, né, para traduzir? Tudo que for de história, por exemplo, eu vou lá e anoto de cor-de-rosa. Toda vez que eu olhar algo cor-de-rosa, eu já sei que é de história. Então, acaba sendo uma maneira de eu organizar até as minhas anotações. Então, aí tudo que eu for fazer de história, for ser rosa, e sei lá, eu uso caneta azul, normal. Caneta azul, normal, e o que eu for destacar, os títulos, lelelé, tudo de cor-de-rosa. Ótimo. Vou fazer de física, azul, ótimo. Aí, então, tudo que eu for fazer de física vai ter o detalhe do azul. Isso ajuda vocês a organizarem, inclusive, então, aí vocês podem ir implantando isso nas outras tabelas, usar as cores também para identificar. Tá? Então, essa é uma ferramenta que é bem divertida também para quem gosta de usar cores e tal. Ela acaba sendo divertida. Se vocês olharem aqui, não sei até que ponto dá para ver de onde vocês estão observando, mas a pessoa que fez esse color code que a gente colocou aqui de exemplo, o no papel, ela usou lápis de cor. Então, existe também uma coisa que às vezes acontece no Instagram ou nas redes sociais, que são pessoas que usam as canetas caríssimas e tal. E aí dá uma ideia de que o negócio só vai funcionar se ele for feito daquele jeito, assim, né? E aí a gente tenta fazer algo parecido e não fica, às vezes, com a mesma estética e a gente acaba desistindo da técnica em função de não atingir uma estética do Instagram. A gente se desmotiva. Não façam isso. Pensam que vocês estão, basicamente, atribuindo uma legenda para o estudo de vocês, sabe? Eu não tenho tantas cores assim. Dá para dividir em humanas exatas biológicas, dá para dividir em tipo de exercício, do tipo exercício e leitura, sabe? Dá para dividir de outras formas. A questão é criar uma legenda para o estudo de vocês. Né? Pode ser por matéria, mas também pode ser por tipo de exercício, pode ser por tipo de atividade, pode ser por área do conhecimento, mas as cores, elas ajudam a identificar. Vou bater numa tecla que eu falo sempre com os meus alunos, e quem foi meu aluno, que eu sei que tem aluno que foi meu aluno aqui no ensino fundamental, sabe que eu falo isso. Um registro de estudo que você fez
às vezes na correria, ou às vezes na preguiça um pouco, porque todos temos. E aquele registro depois, você precisa parar um tempo para entender o que está ali, esse registro não serve. Um resumo, uma anotação de aula, eles precisam ter uma estrutura legível, você precisa conseguir entender aquilo com facilidade. Senão, você refaz. Vale mais a pena perder ali 10 minutinhos refazendo um negócio e ter um registro claro, que tem um título, que tem uma organização de estrutura do tipo tópicos, que você consiga olhar, se é de matemática, por exemplo, que tem o passo a passo da resolução, para você entender qual é a técnica, que tem um conceito destacado, né? A Maju está confirmando aqui que já escutou muito isso, porque ela foi minha aluna. Eu falo, mas fala, nossa, beleza, você copiou da lousa. Pena que não dá para entender nada do que tá aí, foi um registro inútil. É um registro inútil, não adianta, tá? Como que você pode fazer isso? Aí depois, quem quiser, se quiser me achar lá nas redes ou mandar mensagem, eu dou mais dicas. Mas uma coisa assim, ó, título claro e legível, organizar a aula em blocos. Então, toda a aula é dividida em blocos, sei lá, no caso das aulas de literatura. O movimento literário, o autor, a obra. Pronto, eu tenho 3 blocos da aula. Tá, cada bloco vai falar de uma coisa. Dentro do bloco, organizar tópicos, frases. Quando eu estudava matemática, e eu gostava de matemática até colocar em triângulos em todos os lugares, Ai, que exagerada, Brasil! Quando começaram a colocar triângulo em todo lugar, comecei a ter um problema de visão ali e não rolou mais. Mas até colocar triângulo eu mandava muito bem. O que eu fazia? Eu tinha no meu caderno o passo a passo da resolução. Então eu tinha uma resolução completa que o professor passava na lousa, e ao lado eu comentava, do tipo, não esquecer tal coisa, coisa que eu errava, tipo, putz, esqueci de novo de trocar o sinal. Trocar o sinal. Eu posso puxar o gancho da cor com matemática? Caso que vocês não perceberam ainda, a Cecília é professora de português, mas no Marielle ela é nossa professora de literatura e eu sou de matemática. Então é o seguinte, eu não entendo caderno de matemática em uma cor só. Para mim não faz sentido. A mesma coisa para humanas também serve para matemática. Coloca um título colorido. Quem foi aluno meu sabe, eu sei que tem um monte de aluno do Noda aí, e eu sei que a lousa dele é sempre igual. Tem um título de uma cor, tem um subtítulo de outra, o número do exercício está numa cor, todo professor de matemática faz isso. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender, você olhar um exercício de matemática e não saber de onde veio o exercício e para onde ele foi. Ah, mas a resposta deu certo. Meu amigo, eu vou contar um negócio para vocês. O corretor do vestibular, ele vai estar enfiado dentro do ginásio da Unicamp, num calor desgraçado de fevereiro, onde ele devia estar escrevendo a tese de doutorado dele, num mau humor desgraçado. Se ele não entendeu o que está escrito ali, ele vai ignorar a sua questão. E você não quer isso. Então, organize os negócios. E matemática é uma linguagem, é um título, é um texto. Você tem que escrever, você tem que entender o que está acontecendo. E usa a cor para grifar os rolês, as coisas que vocês estão fazendo. Tá? A sensação de organização também vem daí. Ou seja, quando você faz... beleza, tinha uma videoaula da Rebeca, eu assisti, eu fiz um registro. Ótimo. Passei a limpo esse registro. Agora eu uso esse registro que eu passei a limpo para ir fazer a lista de apoio. É outro estudo. E aí, quando o estudo rende mais, a gente se frustra menos. Se a gente pega um resumo que foi feito meio na pressa, e aí a gente vai tentar fazer os exercícios depois, pode ser que algumas coisas a gente não consiga fazer. E por causa disso, pode ser que a gente acabe se desmotivando à toa. Esse tempo de olhar o seu registro e ir refazendo ou melhorando, deixando mais legível se for possível, é muito importante. Pode parecer, mas eu vou ficar passando tudo a limpo? Não, com o tempo, você vai pegando o jeito e aí você já vai fazendo de primeira mais legível. É uma questão de prática também, né? Mas é importante fazer esse exercício de ter título, de ter organização, para que você consiga encontrar o conteúdo que você precisa na hora que você precisa. Senão você vai ficar folheando todas as suas anotações um tempão, vai ficar com a sensação de que você não entendeu, quando na verdade você não está localizando o seu registro. Né? E é importante a gente conseguir diferenciar as coisas. O que você não está localizando é uma questão. O que você não entendeu, você precisa consultar o seu professor. É outro ponto. Tem um detalhe também, que assim, a gente não só fala de organizar as coisas só por estética, né? Às vezes você bateu o olho
Para o pessoal louco das séries do Netflix, devem ter assistido a tal da Marie Kondo. Se você bate o olho no seu resumo e te traz um calorzinho no coração, sabe? Você é uma forma de tornar uma coisa mais agradável, sabe? É uma forma de tornar, às vezes, você pegar aquela matéria que você não gosta e fazer um resumo lindo. Lindo, faz um resumo lindo. Você fala, nossa, não, eu vou me esforçar para deixar o resumo bonito. O bonito e o organizado e o entendível, pelo menos te dá, sabe? Aquela coisa fica mais amena, fica menos agressiva, menos torturante, eu diria, sabe? E uma outra dica que eu dou para resumos é tenta escrever os resumos com suas próprias palavras. Tenta pegar aquele conteúdo, tenta pegar aquilo que está ali, pega aquela fórmula de física, sabe quando você escreve a fórmula e puxa as letrinhas, o que significa cada coisa, para química, para tudo isso, ajuda, tá bom? Use cores. E brinque também. Uma coisa que eu fazia muito no cursinho era ir organizar minha anotação, e aí do lado eu pegava uma outra cor de caneta e colocava hashtag, do tipo hashtag 666, hashtag só Deus sabe, hashtag que descanse em paz, hashtag queria estar morta. Escrevia tudo isso no meu resumo, então meu resumo tinha lá. Você pode pôr uns hashtags amo muito tudo isso, qualquer coisa assim, e aí o quê? Se você for aluno nosso no momento, você pode muito bem bater uma foto e marcar a gente, que a gente vai ficar muito feliz para ver o seu estudo bonitinho, organizado e lindo. A gente adora ver essas coisas. Porque é legal, né? É legal. Vamos lá, e o último desse tipo é o Kanban. Cissa, explique sobre ele, que eu sei que você já usou muito esse. Eu usei ele no meu vestibular. Minha mãe não gostava muito, porque minha mãe é meio maníaca, louca de organização. Ela achava tudo uma zona, mas tinha um propósito. Se vocês olharem a estrutura da parede aqui, é basicamente um pedaço de parede com fitas crepes dividindo 3 colunas. A coluna mais à esquerda é a coluna das coisas que você precisa começar a fazer, coisas que você ainda nem começou. Muitas pessoas usam post-it, mas dá para usar, de novo, retalho de papel, tá? Vocês estão vendo que aqui, no caso da imagem, as pessoas usaram post-it de cor diferente. Eu não tinha grana para isso na época do vestibular também. Eu usava, eu reciclava trabalhos, por exemplo. Então, tipo, tinha feito cartaz de alguns trabalhos. Eu reciclava, usava o outro lado para ter cores diferentes. Isso é uma possibilidade. Ou usar papéis e aí usar a cor da canetinha, por exemplo, da caneta diferente no lembrete que você vai escrever. Então, lá. Eu não sei se vocês perceberam, no cantinho da esquerda também tem uma legenda, né? O azul deve ser um tópico, o vermelho deve ser outro, né? Então, cores... mas aí, se você já tiver feito no caderno e você seguir... Isso que é importante. Se você já fez o seu color code lá atrás, você já tem o código de cor, você nem precisa se preocupar com isso, né? Esse aqui é de uma escola que o pessoal estava fazendo. Mas, enfim, então, a primeira coluna mais à esquerda, coisas que você precisa começar a fazer, coisas que você nem começou. Começou a fazer, você pega o papel e coloca na coluna do meio, que é eu já estou fazendo. Ou seja, aquilo já está em progresso. É uma sensação deliciosa mudar as coisas de uma coluna para outra, mesmo que você não termine. O fato de você ir mexendo vai ajudando a visualizar o que precisa acontecer e o que já está acontecendo. Terminou, finalizou a atividade, migra para a coluna mais à direita. Então, são 3 colunas. A primeira, o que ainda não foi iniciado. A do meio, o que está em processo, ou seja, já começou. E a última, o que você já finalizou. Isso é uma coisa que dá para você estabelecer com que frequência você vai fazer. Eu fazia semanalmente. Então, eu colocava lá as coisas que eu precisava fazer durante a semana, tipo trabalho, tarefa, lista, tudo. Até tarefa de casa, que era a minha obrigação. Eu colocava lá. Pronto. Conforme eu ia fazendo, eu ia migrando. No final da semana, eu via tudo que eu tinha concluído. O que tinha faltado, né? E aí o que tinha faltado ficava de herança para a semana seguinte. E aí eu só ia completando. Então dá para fazer isso uma vez por semana, né? De viver esse processo de tirar tudo que já foi, né? E atualizar para as coisas novas. De novo, é uma coisa que dá para fazer numa parede pequena, não precisa ser nada muito grande, reaproveitando papel, e que ajuda muito a perceber o que está faltando. Quem tiver em casa outros tipos de mural, lousa, também ajuda. Se não, dá para fazer isso no próprio caderno, pegar uma capa de um caderno, dividir em 3 e ir fazendo listinhas.
né, com lápis e ir apagando de um lugar e escrevendo para o outro. Aqui no digital que a gente fez, a ideia é essa, que vocês escrevam lista. Eu escrevo tudo que eu preciso começar de lápis. Conforme eu já comecei, eu apago e passo para do meio no já estou fazendo. Conforme eu terminar, eu apago e coloco no terminei. Então, dá para fazer isso no papel também. Quem não tiver parede ou, enfim, não tem esse desejo de fazer esse negócio grande assim, prefere uma coisinha mais contida, dá para fazer isso adaptado também. Isso. E é uma coisa, deve ser uma sensação, quando a gente estava montando isso, nós estávamos conversando sobre que, para mim, isso não iria funcionar. Porque eu gosto da sensação de pintar as coisas, mas se você é uma pessoa que gosta da sensação de, tipo, ir pegando e tirando e não sei o que e tal, deve ser uma sensação maravilhosa pegar o papel e amassar no final, que, ai, foi, sabe? Deve ser incrível. Então, assim, encontra o seu, o que funciona. Isso é muito importante. Para ver o que Alan, na coluna da esquerda, a gente coloca o que precisa começar. Então, vamos supor que eu vou fazer isso todo domingo à noite, pensando que a partir de segunda eu vou começar. Você pode colocar todas as matérias, você pode colocar... enfim, você cria o que você vai fazer. Na minha época de vestibulando, o que eu fazia era colocar... Eu tinha tarefa de escola, eu tinha tarefa do ensino técnico, e eu tinha a tarefa do cursinho, e eu tinha tarefas domésticas. Então, eu dividi em 4 grupos de tarefas. Tá? E aí eu colocava tudo que eu precisava fazer de cada um, tudo que eu precisava fazer da escola, tudo que eu precisava fazer do técnico, tudo que eu precisava fazer do cursinho, tudo que eu precisava fazer em casa. Conforme eu ia terminando, começando a fazer, eu ia colocando na coluna do meio. O que eu terminava, eu colocava na coluna da ponta. E aí, ao final da semana, da semana, eu vi o que eu tinha terminado, o que estava incompleto, né? E aí, depois, na semana seguinte, eu recomeçava o processo. Então, você pode dividir por matéria, colocar dividido por disciplina, mas você também pode dividir por área, o que é de trabalho, o que é de casa, né? O que é do cursinho, por exemplo. Então, dá para dividir dessa forma, tá? E é legal, assim, como sugestão, uma coisa que eu achei interessante é você pode organizar ou as cores por matéria ou as cores por prioridade, como você quiser, dependendo da quantidade de cores que você tiver disponível, a quantidade de coisas que você tiver disponível, você organiza isso de uma forma que seja estética e funcional para você. Porque lembra, só você conhece a sua rotina, tá? Agora é assim, quando a gente pensa, isso daqui é muito importante. Caso vocês nunca tenham pensado nisso, procrastinação é ansiedade, tá? Sabe, esse negócio de, eu não consigo, eu fico enrolando, eu perco tempo. Isso é ansiedade. É só ansiedade. Quando a gente procrastina demais, se alguém já conversou com um psicólogo, com um terapeuta, com qualquer coisa assim, procrastinação é ansiedade. Quando você para na frente da tarefa e você não consegue fazer, começa a enrolar, começa a fazer outra coisa, isso é só uma ansiedade. Então é assim, se você for uma pessoa que sofre de ansiedade, muitas pessoas são, cara, cada pessoa tem que encontrar o que te ajuda. Eu não consigo dizer muitas coisas, mas uma coisa que eu posso dizer, uma coisa que eu falo muito para aluno meu é assim, você tá ansioso, uma coisa que pode fazer, entra no banho e dá uns gritos, começa a pular do lado da carteira, assim, levanta, começa a fazer, sabe? Libera um pouco de energia. Nós estamos nesse momento parados dentro de casa e a gente não tá fazendo muita coisa. Então, se você não tem um costume de se mexer muito, começa a pular dentro de casa, faz alguma coisa para liberar um pouco essa ansiedade, para procrastinar menos. Ou então, entenda isso. Eu estou enrolando porque eu estou ansioso. O que eu preciso fazer agora? Tá. Tem uma questão importante nisso, que é física mesmo, tá? Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa, em determinado momento da minha vida eu precisei até controlar com medicação mesmo. Como que eu lido com isso hoje? Exercício físico ajuda. Eu não tô aqui para ser do time fitness, eu não sou fitness, né? Não é esse o ponto. Mas o ponto é tirar um tempo do dia, nem que seja, de verdade, meia hora, para fazer um alongamento, né? Para se movimentar, para tentar achar um Just Dance no YouTube e fazer a coreografia junto. Uhum. Tirar essa meia hora para movimentar o corpo, ainda mais no momento em que a gente está confinado,
e tá se mexendo muito menos, ajuda muito a reduzir. A Maju comentou aqui no chat e ela tem razão sobre meditação, tá? Para quem consegue e gosta de meditar, ajuda muito no foco, ajuda muito na tranquilidade. Eu recomendo fazer, no caso do exercício, que é a minha experiência, ou no início do dia, acordou, toma um café para não passar mal, vai e faz um pouco de exercício, é o que eu tenho feito na minha rotina, tá? Para dar um gás, já liberar as endorfininhas lá, já deixar o cérebro contente, né? Já deixar as coisas em ordem. E ou antes de dormir, tá? Então, aí, depois da janta, dá um tempinho, faz uns exercícios, tá? E aí toma um banho e vai dormir. É outro sono, a qualidade do sono também importa. Então, essas estratégias que a Rê comentou são ótimas, mas também não pode esquecer que existe uma questão que a gente está, nesse momento, né, bem pontual, a gente está se movimentando menos, está todo mundo preso em casa, né? Então, isso reduz muito coisa que a gente fazia. Quem estava na escola se movimentava mais sim, né? Sobe, desce de escada, entra e sai, né? Enfim, vai para um lugar, vai para o outro. Tudo isso está muito restrito. Então, é importante que a gente tente substituir um pouco dessa movimentação. E hoje em dia tem milhões de opções, de novo, cuidado com o excesso, mas tem milhões de opções virtuais também que a gente consegue achar. Canal no YouTube, tem não sei o quê, quem mora em prédio sobe e desce escada um pouquinho, sabe? E é uma forma de ajudar a ansiedade. Eu também tenho muita ansiedade, estamos resolvendo assim. É o que a gente tem que fazer. Então, entenda que procrastinação normalmente não é charme. Procrastinação é ansiedade. Então, para ajudar a procrastinar menos, temos que controlar a nossa ansiedade. Tá bom? Beleza? E para isso também, eu acho muito importante isso daqui, ó, que é criar uma rede de apoio. É assim, inclusive quando montamos esse slide, nós conversamos muito sobre isso. Rede de apoio não significa necessariamente, ser vestibulando é uma fase da vida que eu acho muito engraçado, que é uma fase da vida que você não quer ver ninguém, e o único assunto é vestibular. E aí chega aquelas festas de fim de ano, acho que essa quarentena vai ser uma bênção, porque, né, não vamos ter que encontrar muito família, então não tem aquele papo de, o que você está estudando? E aí, tá fazendo... E só gera ansiedade. Então, cria uma rede de apoio. Nesse momento, o motivo que a gente entra para o cursinho é para conhecer outras pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente. Então, tá todo mundo que está matriculado na mesma turma que você tá passando pela mesma coisa que você, tá passando pelo mesmo estresse, tá passando pela mesma ansiedade. A gente ainda tem essa felicidade de estar vendo notícia. Então, assim, cria uma rede de apoio. Se precisar, manda uma mensagem para o colega, porque o colega tá passando pela mesma coisa que você. Manda mensagem, tenta, às vezes, uma coisa que eu acho muito, muito fofo. Sempre tem aquelas pessoas, eu acho legal, eu realmente acho bacana quem faz exercício e posta foto na internet. Porque é uma forma de ter apoio. Eu acho muito legal quando você vê aquela amiga que está começando a fazer uma aula de dança, ou começando a fazer uma aula de uma coisa diferente, e ela posta uma foto, posta um vídeo fazendo, e recebe carinho e apoio. Se para você postar uma foto da sua mesa organizada, ou de você começando a estudar, é uma forma de se sentir apoiado, cara, vai em frente, seja feliz com isso. Se você precisar criar um grupo no WhatsApp com alguns amigos que estão estudando, para um mandar para o outro o seu planner escrito, organizar, essa semana eu vou fazer assim como foi para você, faça. Se você tem vergonha, se você sente que você está sozinho, você tem alguém, cria essa rede de apoio, com amigos, com quem for. Isso, até porque a gente sabe que esse é um momento também que existe muito desgaste com as famílias. A gente não tem ciência, né, da estrutura familiar de cada um, quem mora com mãe, quem mora com pai, quem a mãe é solo, quem tem padrasto, enfim, as realidades familiares são muito distintas. Mas existe um desgaste porque os pais querem que a gente passe no vestibular, eles não sabem muitas vezes o que é o vestibular, o quanto é difícil. Então, isso tem uma ansiedade que é de rebote, né, que vai vindo, assim,
como bola de neve. Existe um desgaste político nesse momento, né, em que as famílias às vezes estão presas juntas pensando coisas muito diferentes, né, e muitas vezes a gente tem que o criar aqui, ele não está sem querer, assim, não é de propósito, sabe, é intencional. Então, criar significa que às vezes a gente tem que produzir a nossa rede. Às vezes algumas pessoas já têm uma rede em casa, tem uma mãe, irmão, pai que dão uma força, às vezes não. Às vezes a gente tem que criar, a gente tem que fazer ela vir do zero. Sim. Sabe? Tem que fazer ela surgir. E nada melhor do que pessoas que estão compartilhando essa experiência com vocês. Sigam-se, mandem mensagem, até para você ver, né, para você saber se a pessoa está bem, né? Enfim, acho que é um momento que essa troca virtual é muito importante. Ela quebra um pouco a ideia de que você está passando por isso sozinho. Sim. Inclusive, nós mesmos, por exemplo, no Marielle, nós temos uma reunião só das professoras semanal para uma apoiar a outra, para a gente ver o que está acontecendo, como é que a gente está vivendo. Rebeca, mas eu não consigo ficar ligando. Não tem problema. Pensa uma forma de você se sentir apoiado. Se você não, né, cria isso e confia na gente, confia nas professoras de vocês, confia mesmo. Se a gente fala para você, se a Cecília fala para vocês que tem uma ordem certa para ler os livros, confia que vai dar certo. Se eu mandei uma lista com 7 exercícios básicos, confia no que eu te falei. Confia no que os professores, porque querendo ou não, os professores dos cursinhos de vocês ou de escola de vocês conhecem a sua realidade mais do que aquele professor influencer, aquele professor da internet que nunca te viu na vida. A gente conhece a sua realidade, a gente sabe quem você é, a gente sabe exatamente o que você precisa nesse momento. Então confia na gente. Se a gente fala, faz essa lista, faz aquela outra, confia. Outra coisa que é legal é assim, meu Deus, Rebeca, eu estou apavorado porque, por exemplo, matemática, eu não comecei a estudar, o que eu faço? Manda uma mensagem para o seu professor ou para a sua professora e fala assim, olha, eu estou perdido, por onde eu começo? Me fala qual aula começar, porque eu não sei nem por onde começar. Então vai e confia. A gente está aqui porque a gente sabe exatamente o que você precisa. Tá bom? E a gente não está fazendo um conteúdo café com leite porque tá com dosinha. A gente tem ciência da responsabilidade que é oferecer um conteúdo para vocês nesse momento. Então a gente pode ter mudado as estratégias, a gente pode ter ajustado o volume, porque a gente não está mais em aula presencial, mas a gente não tá fazendo tablet, assim, sabe, com conteúdinho bocó para vocês só se distraírem durante a pandemia de coronavírus. A gente tem plena ciência. Desculpem, a gente tem plena ciência da responsabilidade que é estar oferecendo conteúdo para preparar vocês para o vestibular. Então, o que a gente está fazendo é uma seleção muito cuidadosa para preparar as coisas para vocês. Se eu tiver que repetir mais uma vez que é para respeitar a ordem de leitura, vocês não vão querer ver a minha cara a hora que eu chegar de novo presencialmente no cursinho. Brincadeiras à parte, sem terrorismo, é importante entender que eu estou passando as coisas numa ordem porque aquilo faz um sentido, né? Eu tive notícia de gente que estava lendo uns livros lá que a gente vê normalmente lá no final do ano, porque são livros mais complexos, que se relacionam com um monte de coisa que veio antes, e aí a pessoa está lá surtada sem entender. Mas é lógico, não vai ter outro jeito. Né? Outra coisa, a gente tem que ir indo com calma, porque alguns vestibulares, por exemplo, a Unicamp, cortaram o conteúdo de terceiro colegial. Vão focar mais em primeiro e segundo ano do ensino médio. Isso significa que parte dos conteúdos que estão na lista, eles vão ser restritos ou pouco trabalhados. Então, a gente também está acompanhando isso e adequando o nosso cronograma, tá? Para quem ainda não pegou, nas redes sociais do cursinho, eu criei e deixei lá, tá lá, o cronograma de leitura, tá? Mostrando que dá para ler de segunda a sexta, não precisa ler nem de fim de semana, e que começando dá para ler até o final do ano as listas da USP e da Unicamp, ficando de boa para revisão no mês de novembro ainda.
Dá tempo. Eu provei isso com um calendário. Então não adianta surtar, começar a querer ler tudo ao mesmo tempo. Não tem necessidade disso, tá? Então, confiança também gera assim, ó, se é ninguém que solta a mão de ninguém, então ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lá, entendeu? E confia mesmo. Às vezes, você... é assim, estamos falando isso, às vezes você encontrou um material bacana. Putz, encontrei um material bacana. Ah, eu quero usar. Pergunta. Pergunta pra gente, mostra, fala, olha, Rebeca, eu achei um canal no YouTube muito bacana. O que você acha desse canal? Me mostra, fala pra gente. Até porque a gente não conhece tudo, né? É legal a gente conhecer coisas também, né? É legal, às vezes é legal, porque, por exemplo, a gente pode dar aquele toque de, olha, porque é uma coisa muito louca isso. Eu acho muito... Matemática é uma coisa muito louca, porque acontece, porque as pessoas colocam terrorismo em cima de matemática, que aí começa assim, o povo começa a seguir 5.000 canais no YouTube de matemática, porque matemática é um demônio, mas não faz as listas que a professora mandou. Começa, matemática, todas as matérias a gente começa de uma base. A gente precisa começar de uma base. E confia que a gente está passando. Aí tem outro lado. Rebeca, essa base para mim não está rolando. Eu estou apavorado. E aí, o que eu faço? Verbalize. Quem não fala é esquecido. Então fala com a gente. Verbaliza. Fala, olha, presta atenção. Eu tô sentindo, eu nem comecei matemática porque, cara, eu não sei, eu não entendo. Então vamos lá, vamos devagarzinho. Quem é aluno nosso do Marielle, eu criei uma lista especial da quarentena que era só de exercício de soma, subtração, multiplicação, divisão. Só exercício básico. Então, assim, confia na gente. Pergunta. Tragam as suas necessidades, as suas dúvidas, o que você precisa. Tem aluno que manda falando até de... Ai, briguei com minha mãe, estava chateado. Confia na gente. A gente está aqui para te ajudar. Tá bom? Mais alguma coisa, Cissa? Não, acho que pode ir. Pode ir. E, de novo, só queria que você lembrasse isso. Que você não é todo mundo. Lembra de novo, você não é todo mundo. Tudo isso que nós estamos falando para vocês. Agora nós jogamos na mão de vocês uma bagagem de coisas, um monte de informação nova. Algumas coisas às vezes você já sabia, algumas coisas não. Jogamos tudo isso para vocês, todos esses planners para vocês. Não significa que tudo vai funcionar. Pode ser que você, inclusive, pode ser que você pegue alguma coisa que a gente montou e adapte para algo que funcione melhor para você. Pode ser que você vire de agora em diante o maníaco do planner. Pode ser que você tenha já conseguido alguma rotina que funcione, ou não. Mas, assim, você não é todo mundo. Então, é o momento realmente de você repensar quais são as coisas que você quer de base, de inspiração, de apoio. Cria a rede de apoio. E a rede de apoio, além da rede de apoio de amigos, pensa em quem você está seguindo, o que você está seguindo, o que você está vendo. Se para você, nesse momento, ficar vendo notícia não tá bacana, não veja, sabe? Pensa no que é bom para você nesse momento, porque você não é todo mundo. Tudo bem? E eu acho que a gente encerra por aqui o nosso slide. Então, se alguém quiser entrar em contato com a gente, nossos e-mails estão aí. Se quiserem nossas redes sociais também a gente passa. Se você for nosso aluno do Marielle, estaremos aí em breve, né? Se alguém tiver alguma pergunta agora, estamos abertos a perguntas. O planner que a gente montou e que a gente mostrou aqui, a gente gerou um PDF dele com algumas instruções também, e ele vai ser distribuído através do e-mail de inscrição de vocês, no grupo também do Marielle, né? Então, quem se inscreveu vai receber pelo e-mail que fez a inscrição, e o pessoal que é aluno do Marielle vai receber também nos grupos de WhatsApp, tá? E vocês podem e devem, inclusive, repassar isso para todas as pessoas que vocês conhecem que estão precisando dessas dicas no momento. A gente acredita numa educação democrática, e isso significa que a gente não quer que isso fique só nas mãos dos nossos alunos, a gente nem acredita nesse tipo de coisa. Não, porque se a gente achasse isso, a gente não estaria trabalhando com cursinho popular. Tá? Então é gratuito, tá? E é liberado, então repassem para as pessoas, né? Só recomendem, né, também
que as pessoas, caso alguém vá usar, né, que use dando os créditos, né? A gente deixou crédito em todas as partes, então é só importante isso por uma questão também de honestidade. Tipo, todo mundo pode usar, é de graça, mas também não precisa dar migué, né, e falar que foi você que fez. Maju, foi ótimo te rever também, lindinha. Boa sorte aí, viu? Qualquer coisa escreve. Espero que você tenha anotado o e-mail aí, qualquer coisa você escreve, tá bom? Alan, você fez a inscrição para participar. Então, o e-mail que foi no Forms da sua inscrição é o e-mail para o qual a gente vai mandar o planner, entendeu? Caso você não saiba, caso você não tem, se você quiser, o e-mail, eu vou deixar o e-mail aqui. Ah, tá. Ele pegou o link, ele não chegou a fazer a inscrição. Manda um e-mail para uma de nós, então, Alan, e aí a gente encaminha para você. Posso colocar aqui, ó. A Rê vai colocar os e-mails aí na caixinha. E aí tem o do cursinho e também tem as redes sociais, tá? Então, se buscar a Cecília Marcon, se buscar a Rebeca, se buscar Preveste Marielle Franco, vai encontrar também, e aí pode mandar mensagem por lá. Se tiver alguém aqui que é de outro cursinho, se tiver alguém aqui que é de outro cursinho, quiser que a gente dê essa aula de novo para o seu cursinho, pode entrar em contato com a gente também, a gente dá. Se tiver alguém que acha, você pensa, se sabe de alguém que vai precisar, fala com a gente que a gente pode fazer isso tudo de novo. Tá? Imagina, Ana. Fiquem sempre à vontade para tirar dúvidas, fazer perguntas, e conversar com a gente, porque a gente sabe que não tá fácil e a gente tá junto nessa. Ninguém tem perguntas? O povo tá tímido, Cecília. Perguntas, comentários, biscoitos para as professoras também pode, tá? Então, fiquem à vontade também. Nada, Gabi, tá vendo? Assim que funciona. Biscoito, eu gosto. Queremos biscoito, a gente gosta de biscoito. Ai, olha ali, a gente gosta de biscoito, a gente gosta de gente falando. Ó, gente... aí pro pessoal do Marielle, eu tô mandando agora já lá no grupo de vocês o plannerzinho, tá bom? Então aí lembre que vocês podem baixar, compartilhar e assim por diante. Quem que tá aqui? Ai, fofa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão aqui. Vocês acham que seria legal se a gente fizesse um aulão de como fazer um resumo? Tá. Aí a gente pode pensar, né, Rê? Podemos. A gente pode fazer um de exatas e um de humanas. Isso. Aí você fala com a galera de exatas, marca um aulão com a galera de exatas, e aí eu participo, enfim. Aí eu pensei nisso agora, Faz o mesmo, tipo, como eu tô falando pensando alto, eu já te passo aí minha ideia na minha cabeça. Isso, aí a gente monta e a gente vai fazer de novo a divulgação, o mesmo esquema novamente. Beleza? Bom saber que vocês curtem esse tipo de aulinha que a gente vai montando. Tinha gente achando que a gente ia fazer live no Instagram, entendeu? Capaz. Capaz. É que live no Instagram tem um problema que ela só pode durar 1 hora, né? E aí depois tem que abrir outra live e tal. Aí nessa daí, metade do mundo se foi. Então. Mas a gente pode pensar em, às vezes, gravar essa e postar no Instagram também. A gente grava um dia o PowerPoint só com o nosso áudio, né? Faz uma locução. Uhum. Vamos ver o que dá para fazer. Alguém Pessoal, a gente também tá com saudade, né, Lindinha?
O esquema de dar aula à distância é uma bosta. Não vou nem disfarçar com o meu vou usar o palavreado chulo mesmo. É pavoroso. Diferença entre resumos de exatas e resumos de humanas? Não, é assim. O que eu digo que tem diferença é que eu acho que a forma de estudar é um pouco diferente. Tipo, a forma de você... o tipo de resumo que você vai fazer é um pouco diferente, mas não é muito. É que é uma coisa muito engraçada, porque eu acho, por exemplo, quem estuda, quem vai fazer um estudo de matéria de exatas, por exemplo, eu acho que estudar humanas é mais leitura, é mais interpretar aquilo, é uma coisa que você precisa interpretar um texto, às vezes uma leitura muito bem feita vale muito. Agora, matemática, não. Matemática vale fazer um exercício bem feito, sabe? Tipo, saber fazer o exercício, como você faz o exercício. Então, acho que tem uma diferença entre como você estuda um pouquinho, assim. Por isso que eu gosto de intercalar as duas coisas. Eu acho que os resumos de humanidades, né? Então, resumo de história, ou mesmo de literatura, existe uma cilada, porque eu acho que assim, uma coisa é o resumo que a gente faz como gênero para entregar um trabalho, para estudar. Outra coisa é o resumo que a gente faz para conseguir consultar isso facilmente na hora de estudar. Então, o resumo do tipo, eu tenho o resumo de um filme, por exemplo, é uma coisa, é um texto de curto em que vai ter as informações essenciais para a compreensão do que se trata aquele filme, por exemplo. Um resumo de estudo, ele tem que ter localização de informação, então ele tem que ter palavras destacadas, ele tem que ser organizado em tópicos, ele tem que ser organizado em blocos, né? Para que você consiga. O objetivo do resumo como registro de uma aula é que você consiga olhar aquilo e lembrar do que foi a aula. Diferente de um resumo como eu dei exemplo de filme, ou de livro, de série que a gente fazia para entregar na escola. Tem funções um pouquinho diferentes, tá? Então, resumir alguma coisa é essencialmente conseguir destacar o que é de mais importante e registrar tudo junto. Ótimo, dá para fazer em parágrafos e tal, dá para fazer isso. O que eu acho é que isso é pouco funcional na hora de estudar. Porque se você precisar ler o texto inteiro toda vez para localizar o que você precisa para responder a questão, você vai meio que se repetindo ali, né? Então, o que eu sempre fiz foi dividir as coisas e fazer mais em tópicos, com palavras em destaque, palavras-chave. Né? Então, esse tipo de mecanismo eu acho que ajuda na hora de ter um suporte para estudo. Edileuza, se você me elogiar mais uma vez, eu vou quebrar a quarentena para te dar um abraço, Edileuza. Edileuza é maravilhosa. É uma pena que ela mora tão longe da gente. Eu achei maravilhoso. Eu achei assim, ó, ai, Edileuza, que saudade, meu Deus. Socorro, tá difícil. O pior é que quando todo mundo se vê de novo, não vai poder ficar nessa abraçação, né? Ou desgraça. Não vai. Inferno. A gente vai ter que vestir umas capas de chuva, assim, sabe? Eu já tava pensando nisso, arrumar umas capas de chuva com os papéis celofane, assim, para abraçar as pessoas, sabe? Eu acho que isso pode rolar. Uma roupinha de apicultor básica. Então, isso pode rolar, podemos acontecer. Nossa, eu lembrei de uma série agora. Eu não sei onde vocês podem encontrar, porque teve uma época que tinha lá na Netflix, hoje não tem mais. Mas ela chama Pushing Daisies. Eu vou até escrever o nome aqui, porque aí quem tiver na vibe de caçar... Caça. É maravilhosa. A série tem 2 temporadas só. E assim, o protagonista, ele tem um poder que é de ressuscitar pessoas e coisas que morreram no toque. Então, gosta, ele ressuscita, mas depois ele nunca mais pode encostar naquilo de novo, senão a coisa morre novamente. Tá? Aí você fala assim, nossa, e daí, né? Beleza. Aí ele descobriu isso quando ele era criança, porque o cachorro dele foi atropelado, ele ressuscita o cachorro, e aí depois ele descobre de um jeito lá, né, o poder dele, como funciona, e aí ele não pode mais encostar no cachorro. Qual que é o drama da série? Logo no primeiro episódio, ele reencontra o amor de infância dele, e ele ressuscita ela, então ele nunca mais, ele não pode abraçar, não pode beijar, não pode encostar nela.
nunca mais. Senão ele vai matar ela, né? E aí ela, que é muito espiritadona, assim, ela vai criando uns jeitos deles se beijarem e se encostarem, às vezes, né? Então tem roupa de apicultor, ela, às vezes, tem uma cena que ela usa um plástico, assim, e dá um beijo nele. Então, na verdade, era uma preparação para o coronavírus. Eu acho, inclusive. Inclusive. Mas a gente vai ter que pensar em tudo isso, arrumar umas roupas de. O meu pai me mandou um vídeo, que é muito bonitinho, que uma criança fez um negócio, ele pendurou num varal, tipo um negócio todo de plástico com uns bracinhos, assim, pra poder abraçar as pessoas. Quem que tá aí, meu Deus? Coloquei aqui o link da cena do beijinho que eu falei para vocês. Muito bonitinho. Oh, eu quero ver. Em 20 segundos. É muito fofo. E aí é a gente se beijando pós-coronavírus. Não precisa ser na boca, tá, gente? Mas mesmo no rosto vai ter que ser essa estratégia. Uma coisa que é muito bacana é assim, eu quero agora ver quem que vai começar a usar esses planners e vai marcar a gente. Eu quero ver. Estou esperando, aguardando. Eu tô mandando aqui. Os alunos que são os alunos nossos do Marielle acabaram de receber os planners no grupo. Mandei no grupo do conteúdo e mandei no grupo da turma, né? Porque. Que o grupo da turma para receber biscoito. É. Bom, vamos pensar então em estratégias para as próximas aulas de organização de estudos, assim, já que vocês gostaram dessa. Alan, você mandou um e-mail para alguma de nós? A gente precisa que você mande um e-mail para a gente mandar, porque aqui no chat a gente não consegue adicionar. A gente não consegue adicionar anexo. Senão a gente anexava aqui mesmo. Se bem, Rê, posso colocar aquele link lá do Drive? Coloca, eu acho mais fácil, pode Mais pôr. fácil, ó, Alan. Mais fácil ainda para você, ó. Para você já pegar agora. Neste momento. Alan, você é de um cursinho popular também? Ou você é professor? Eu me confundi. Ah, você é aluno? Que legal. Tá, legal, arrasou. Passa para os colegas, todos. Ó, é só clicar no link e baixar. Esse link que eu acabei de mandar aqui. Entendi. Você é professor do estado e você é professor de educação física e está prestando vestibular agora, é isso? Para outra coisa? Exato, muito bem. Você está prestando o quê, ela? Olha aí que maravilha. Biólogo. Quem mais está aqui? Quem tem aqui dos nossos bebês? Ou letras. Olha aí, tá vendo? Esse povo que quer letras, eu não entendo isso. Palhaça. Não entendo. Cadê o pessoal de exatas? Ai, é verdade, tem a minha Isabelle, porque a coisa que eu mais amo nessa vida é ver mulher indo para exatas. Maravilhosa, Isabelle, linda. Ai, linda, 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 linda. Que saudade de você, coração. Pessoal, então a gente vai encerrar essa conversinha de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do que a gente propôs. Já surgiram novas ideias aqui.
Que bom, Letícia, que bom que você gostou. Tá? Não esquece depois de anotar os contatos para, se não chegar o planner para você pedir para a gente, tá bom? E aí vamos ver nas próximas lives de organização e de dicas de estudo, a gente vai fazendo com vocês aí para a gente aproveitar muito bem a quarentena. A nossa página no Instagram, ai, Jesus amado. Eu vou colocar aqui já, Rê. Por favor, porque eu nunca lembro. É @preveste_Marielle Franco. Eu criei o Instagram, fui eu que criei. Eu lembro qual que é o Instagram? Nunca. Ah, que bom, gente. Tomara que ajude vocês aí, viu? E principalmente lembrem, é sempre para passar para frente. Então pegou, passa, encaminha. Isso faz parte da rede de apoio. Isso que significa rede de apoio. Tudo que você tiver de boa ideia, tiver de bom, tiver de interessante, passar para frente. É para isso que serve. É que o vestibular cria na gente uma coisa que parece que se a gente não competir com todo mundo, a gente não vai passar. E não é por aí, entendeu? Tipo, eu não posso compartilhar essa estratégia porque o fulano é meu inimigo. E aí, se eu for, ele vai melhor que eu na prova. Isso é uma vibe totalmente errada. Só dá mais estresse na gente e a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre quem vai entrar com a gente na universidade, entendeu? A gente tem que pensar que se a gente compartilhar com as pessoas certas, vão ser as pessoas legais que vão estar com a gente lá. Ai, a Tânia ficou até o fim, olha. Tô vendo, Tânia? É um nenê. Ai, olha essa foto de mulher rica que ela tem aqui nesse. Nossa, né? Olha que nojenta. Ai, que ridículo. Eu estou aqui! É uma foto lá em Minas Gerais, tá? Lá na minha terra, que estou com muitas saudades, inclusive. Ai, você é de Poços de Caldas, né, bem? Eu nunca lembro disso. É um lugar que se chama Fazenda Irarema. Eles produzem azeite. Ai, que delícia! Novamente, tudo orgânico, meu povo. Ai, que chato! E aí, a gente pode fazer o passeio no meio da plantação das oliveiras. E aí foi lá que eu tirei essa belíssima foto. Quer dizer, minha mãe que tirou de mim. O que eu acho mais absurdo é assim, eu conheço a Tânia há anos, mas Tânia o quê? Nunca me trouxe um queijo. Realmente, estou em débito. E muito menos um doce de leite, nunca. Preciso melhorar isso aí. Na verdade, estava nos planos de levar para o cursinho, em um daqueles piqueniques que a gente estava fazendo, mas infelizmente não deu tempo ainda. Não rolou. Eu quero queijo. Meninas, muito obrigada, foi maravilhoso. Ai, que bom que você gostou. Gente, já tem fotinho no grupo da Isabelle, essa deusa, que já fez o Kanban e já fez as mini metas. Ai, olha cadê? Isso. Cadê? Eu não vi. Cadê? Tá no nosso grupo. Mas é ou não é um neném? Coisa rica. Gente, é ansiosa. Tipo, eu sou ansiosa extremo e eu não consegui. Enquanto vocês estavam falando, eu já fui fazendo. Mas, mas você fez direitinho. E assim, achei legal você de ver aqui que você colocou meta. Primeiro que você usou cores, igual a gente falou, os títulos estão destacados, você fez em top, a letrinha tá legível, né? Usou o material que você tem, arrasou já. E você colocou metas muito legais de estudo diário, né? De francês e das outras matérias, ler uma redação, ler uma página de um livro, fazer algum exercício, colocou metas muito legais para você e estou vendo que todas aqui estão bem
assim, sabe? Estão bem possíveis. Vai ser gostoso você preencher e ir pintando todos esses quadradinhos aqui. Eu posso só te dar uma dica? Você colocou no coisas, tenho que começar, você colocou listas geral. Lista, coloca tipo quais listas são, exatamente, porque lista, lembra, quando a gente coloca coisa genérica, assim, a gente nunca consegue fazer. Então coloca tipo lista 1 de matemática, lista 2, sabe, tipo, o que é exatamente, porque daí você pode ir mexendo qual lista foi, entendeu? Onde você colocou no tenho que começar. Você pode até deixar listas como um tópico geral e de lápis embaixo escrever do tipo listas. Literatura, biologia, geografia, né? Mas tenta também escrever o mais específico possível, tipo lista equação de primeiro grau. Exatamente. Lista barroco, entendeu? Para você saber exatamente de qual lista você está falando. Porque quanto mais específico for, você sabe, e sem contar que isso para você sabe exatamente o que é. Você bate o olho, tipo, é aquela lista de. Porque quando você vê listas, é tipo, o que era mesmo? Quando você. O trabalho que vai te dar de listar todas as coisas, depois você bate o olho, era aquela aula de trovadorismo que eu tenho que estudar. É aquela aula de equação do segundo grau. É aquela aula de misturas e soluções, sabe? Você sabe exatamente qual é a lista que você tem que fazer. Né? Mas eu acho maravilhoso já receber fotos. Pode mandar toda semana isso. Gente, ótimo restinho de domingo para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Uma excelente semana. Muita saudade, viu? Também, lindinha. Eu também. Ridículo isso. Obrigada. Rê, também vou partir. Vou. Se você quiser falar comigo, a gente entra em outro. Pois. Beijo.